Oi, Edu, tudo bom? Bom dia. Então, vamos lá, se apresenta um pouco, fala da sua trajetória, Boa. quem você é, por favor. Legal. Eu sou Eduardo, sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, na verdade. Hoje eu trabalho na Tokstok. Falando um pouquinho de passado, eu sou formado em Engenharia Civil pela UFSCar, em São Carlos. Comecei minha carreira trabalhando na área, então trabalhei um pouco em obra, fui engenheiro de obra, fui estagiário, fui engenheiro de obra. Nesse período eu cuidava, putz, do dia a dia inteiro de uma obra aí de 3 andares, mais ou menos. Depois passei um pouco para gestão de contratos, então fazia contratação de serviços, de materiais, fazia gestão desses fornecedores, gestão de conflito entre área cliente e fornecedor, e assim por diante. Trabalhei alguns anos com isso, então acho que o grosso da minha experiência foi nessa área. Final de 2019, cansei. Quis mudar um pouco minha carreira, quis sair um pouco dessa área técnica, porque eu cada vez estava ficando mais técnico, né? Então, quis mudar para a área de negócio, para a parte de tecnologia, negócio. Com isso, eu fiz uma movimentação para uma startup de tecnologia o ano passado, 2020, isso, no começo do ano passado. Lá eu cuidava da operação, do dia a dia, então eu cuidava da área que fazia depois que a venda era concretizada até a hora que o cliente voltava fazendo um NPS de atendimento. Então eu era responsável por todo o miolo da operação. Tinha um time que cuidava disso, etc. Em março, mais ou menos, com o Covid, as operações acabaram, porque era o core do produto era com turismo, e não teve turismo ano passado, né? Ainda não temos turismo grosso, então acabou. Com isso, eu me movimentei para a TK Solution, que é o laboratório de tecnologia da Tokstok, e estou desde então lá, né? Aqui com eles. Dentro da TK Solution, eu trabalhei até o fim do ano passado, até o começo desse ano, mais ou menos, com a gestão de um time de vendas. Então, eu era responsável por venda corporativa dentro da Tokstok e inovação dentro disso, né? Também toquei alguns projetinhos de inovação, como o Decora Tokstok, que é um projeto que vende serviço de arquitetura dentro da Tokstok. Serviço de arquitetura não, né? Serviço de design de interiores, não de arquitetura. Que é mais, e no comecinho do ano eu me movimentei para a logística da Tokstok. Então hoje eu trabalho com projetos logísticos, mais voltado à produtividade e inovação dentro da TK Solution, que está dentro da Tokstok. Mais ou menos, basicamente isso daí. Acho que uma trajetória bem heterogênea, né? Já Fiquei nessa bagagem, né? fiz Só um que pouco não. de tudo. Edu, me conta para você o que é liderança? Qual o conceito de liderança? Legal. Para mim, liderança é o que é ser líder, né? Assim, acho que falar do conceito da palavra acho que fica um pouquinho mais superficial assim, mas para mim liderança é você conseguir definir um objetivo, então se encontrar dentro da empresa, você enquanto líder se encontrar dentro da empresa, o que que você precisa entregar para chegar nos objetivos da companhia e conseguir guiar o seu time naquele caminho, né? Vamos dizer assim. E guiar não no sentido de mandar as pessoas fazerem, né? Mas fazer com que todo mundo se encontre dentro desse objetivo e saiba para onde remar, né? Então acho que liderança é você saber distinguir o caminho que você tem que seguir e fazer com que todo mundo consiga seguir esse mesmo caminho de forma natural, né? Basicamente. E qual tipo de líder é o Eduardo? E quem é sua maior inspiração? Tipo de líder do Eduardo, assim, não sei se tem uma resposta teórica para isso, né? Tipo, o book dos líderes que fale qual que é o tipo de líder, etc. Assim, mas eu acho que eu sou um líder muito um misto de democrático com liberal, carismático. Eu sou um líder que gosta muito de deixar as pessoas livres, assim. Eu não parto do princípio de que você tem que mandar as coisas, que você tem que ficar falando o que as pessoas têm que fazer e etc. Assim, eu gosto muito de deixar sempre a pessoa, os meus liderados, dentro do contexto que as coisas precisam acontecer. Então, putz, nosso objetivo nesse trimestre é chegar nesse ponto aqui. Aí, a partir disso, eu acredito que o liderado ele tem que se encaixar e eu vou guiando para a gente conseguir chegar nos objetivos, né? Então, gosto que todo mundo participe do dia a dia, participe das decisões. Eu não tomo decisão sozinho. Eu acho que todo mundo tem que participar, todo mundo tem que ser livre para poder palpitar, decidir, mudar o caminho.
Então é por isso que eu acho que sou bem democrático e liberal, assim. Eu parto muito deixo todo mundo muito livre, assim. Quem que me inspira, né? Como eu disse, não sou muito teórico, então não tenho aquela pessoa, tipo, o Steve Jobs me inspira no dia a dia, assim. É claro que tem essas grandes companhias, né? Apple, Mercado Livre, Magalu, XP, que revolucionaram os mercados que eles estão inseridos, né? Então, putz, são grandes inspirações. Mas eu acho que hoje em dia eu sou muito feliz por conseguir encontrar inspiração no meu dia a dia dentro da empresa, assim. Eu tenho, pensando na diretoria como um todo da TK Solution, são líderes que me inspiram muito, assim. Então, hoje me espelho muito onde eu quero ser, olhando para eles. Eu acho que isso é uma coisa muito feliz, porque ter tão perto, assim, uma inspiração, né? Acho que são poucos profissionais que conseguem ter isso tão perto, assim. Mas eu consigo me espelhar muito neles, assim. Acho que isso é bem bacana. Bacana. E o que o seu liderado precisa ter de diferencial? Legal. Cara, eu acho que um sucesso para trabalhar comigo é a pessoa ser bem não sei se autossuficiente, autodidata, mas eu acho que a pessoa tem que ser automotivada, assim. Tipo, eu motivo os meus liderados, a gente conversa muito, a gente trabalha muito em conjunto e tal, mas eu acho que é muito a pessoa conseguir se encontrar, assim. Ela não pode esperar as coisas acontecerem. Eu não sou aquele líder que vai falar, putz, essa semana aqui você tem que fazer isso, isso e isso, 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 isso. Eu acho que é muito da pessoa, de um ambiente onde as pessoas contribuam. Então, o meu liderado ele tem que, putz, tem que trazer insights, ele tem que falar assim, cara, acho que é legal a gente seguir esse caminho, acho que a gente fez isso daqui errado, aquilo certo. E aí, no conjunto, consegue se encontrar, assim. Então, eu acho que é uma característica muito forte de um liderado meu é conseguir ser autodemandado. Eu acho que é a palavra certa, assim. A É pessoa, proativo também, né? isso, proativo, basicamente. É que o proativo é a pessoa que vai conseguir, vai meio que mordendo tudo que aparece, assim, né? A pessoa que consegue ver um problema, ela já morde aquele problema e vai resolver e etc. O autodemandado é o que, putz, ele consegue se encontrar ali no caminho e criar as próprias demandas, né? Tipo, Ah, não precisa de uma entendi. listinha de to-dos para fazer. Ele sabe onde ele tem que chegar. Tipo, a gente define qual é o objetivo, quais são as fases que a gente tem que ter, mas ele consegue encontrar o que ele tem que entregar, basicamente, sabe? Se eu E tiver você enxerga, fala, tá? desculpa, você enxerga nos seus liderados líderes em potencial? Legal. Bom, no momento eu acabei de mudar de área, né? Então a gente ainda está montando uma equipe, não tem uma coisa tão. A gente não está com um time parrudo ainda, etc. Tipo, hoje eu estou, por exemplo, com um liderado só, que é um analista. Pensando na logística, que é onde eu estou hoje, eu acho que é uma carreira muito especialista, né? Eu, como gestor, não sou especialista, eu sou mais generalista, mas o analista que está na área, ele é uma pessoa mais especialista no assunto. Então, em uma carreira especialista, eu acho que você não precisa ser tão líder. Você tem que saber muito mais sobre aquele assunto, ter insights, etc. Mas você não precisa ser necessariamente um gestor, né? O gestor ele pode ser mais generalista. Então, não tenho certeza se eu vejo liderança assim. Eu vejo pessoas muito proativas, autodemandadas, etc. Mas talvez não líderes. Em compensação, na outra área que eu estava, era gestor ano passado, que era de vendas, putz, em todo mundo eu via um pouco de liderança, assim, que eram pessoas que puxavam o bonde, quando eu não estava, conseguiam puxar, manter o bumbo tocando do dia a dia e fazendo as coisas fluírem. É isso. Como líder, ele desenvolve a autoliderança nos seus seguidores? Aí você me pegou, né? Porque eu acabei de falar que eu gosto que meus liderados sejam, sejam altos, e como que eu faço isso, né? Uhum. Eu acho que para a gente conseguir desenvolver autoliderança no liderado, a gente tem que conseguir deixar muito claro o objetivo. Eu acho que uma metodologia de gestão que a gente para o liderado conseguir se autogerir, né, para ele ser o autolíder, ele tem que saber muito bem para onde ele tem que ir. Então, eu acho que é uma metodologia de esqueci o nome da palavra, mas uma metodologia de resultados, né, que deixe muito claro putz, onde que ele está inserido e qual que é o fim que ele tem que chegar. E aí, a partir daí, ele tem que ir se encontrando, sabe? Eu acho que está muito
a função do líder é deixar muito claro o objetivo final da função daquela pessoa. Então, aonde ela tem que chegar. E aí, a partir daí, ela vai conseguindo se instigar e etc. E muito da liberdade, né? Não adianta eu falar que eu quero que a pessoa seja alto se eu não dou espaço para ela trabalhar, se eu não dou espaço para ela palpitar, para ela crescer. Então, eu acho que são duas vertentes, né? Uma é o líder deixar muito claro aonde a gente tem que chegar, então qual que é o objetivo daquela ação e etc., daquele trimestre, semestre, ano. E outra fonte é você criar, outra vertente é você criar um ambiente de aprendizado. Então, você tem que deixar muito claro para o seu liderado que, putz, ele pode errar, que ele tem toda a liberdade para palpitar, para falar o que ele acha, o que ele pensa, ele confrontar ideias, então o que eu falo não está certo, ele pode falar que está errado, e que se ele errar, faz parte, ele tem que aprender. Eu acho que o principal ponto é ele errar rápido, para aprender rápido e evoluir rápido. O problema não está em errar, o problema está em demorar para solucionar. Então, eu acho que são dois caminhos. Um, você dá liberdade e criar esse ambiente de aprendizado constante, e outro, você deixar muito claro qual que é o final da linha, né? Onde que a luz no fim do túnel está, assim, onde que a gente tem que chegar enquanto time. Entendi. Então, para você, qualquer pessoa pode se tornar líder ou liderança é algo que é um dom? Liderança, ela se aprimora ou ela se adquire? Eu acho que Nasce líder ou torna líder? eu acho que a pessoa se torna líder. É claro que existem pessoas que têm aquela liderança nata, que, tipo, ela conversa com os outros e ela já consegue movimentar a multidão, assim, ela tem o dom da oratória, ela tem o dom do carisma, etc. Mas é um tipo de liderança, né? Eu acho que outras mais técnicas, ela é criada, assim, você aprende estudando, você aprende praticando, você aprende ao longo do tempo. Eu acho que depende muito do líder que essa pessoa quer ser, assim, mas, nem todo mundo precisa ser líder, então você pode ser um especialista, você pode ter uma carreira, você pode crescer na vida sem ser líder, sem ter equipe. Acho que chama carreira em Y isso, não tenho certeza. Ou a pessoa pode estudar e se tornar líder, assim, tem, putz, entender um pouco mais de inteligência emocional, entender um pouco mais de como conversar com as pessoas, como estruturar a linha de raciocínio, etc. E aí você vai conseguindo ao longo do tempo, né? Então, tem como a pessoa não ser líder, tem como a pessoa nascer com o dom mesmo, assim, então ela tem o dom da palavra, e tem como ela estudar e se tornar um líder, sim. Acho que não é binário, não é 880, não. Entendi. E para você, o que faz um líder eficaz e o que diferencia o líder do não líder ou líder do chefe? A diferença do líder e chefe. Cara, para mim, chefe é quem manda. Chefe é aquele cara que ele não dá liberdade, ele não faz o time encontrar o seu caminho. Ele só fala qual é o caminho e você tem que seguir, ponto final, né? O meu primeiro líder foi um chefe, então logo que eu era estagiário, eu já dei de cara com um monstrão do dia a dia, mas para mim o líder é a pessoa que instiga o time a dar o seu melhor e a contribuir com o caminho que tem que seguir. E o chefe, ele só quer entregar um resultado. Então ele não se importa com o crescimento da pessoa, com o aprendizado constante, com as coisas serem construídas, né? É mais uma cultura impositiva do que uma cultura construtivista, vamos dizer assim. Entendi. Você acha que é mais fácil assumir a liderança quando se é promovido dentro da empresa ou quando se é trazido de fora? Eu acho que depende muito. Eu acho que a partir de um certo cargo, então se você já está em algum nível de gestão ali, algum coordenador, supervisor, etc., eu acho que você consegue ter um pouco mais de visibilidade e dependendo da cultura da empresa, porque tem cultura de empresa que não é assim. A primeira empresa que eu trabalhei não tinha uma cultura assim. Todo mundo que crescia vinha de fora. Eu acho que é muito você conseguir identificar a cultura que você está inserido. A cultura que eu estou hoje é uma cultura muito mais de crescimento do pessoal. Então, sim, temos líderes que são importados, mas também temos muito líderes que crescem.
eu mesmo estou crescendo dentro da empresa, não estou mudando de empresa. Mas eu acho que é muito do momento que você está ali. Quando você é um estagiário, por exemplo, eu acho que é muito difícil você conseguir chegar num nível de gestão, alta gestão e etc., rápido. Se você tiver paciência, você vai esperar e você vai chegar lá. Mas eu acho Uhum. que é muito mais difícil você quebrar aquela visão de, ele é o estagiário, ele é o analista júnior, do que quando você é inserido já em um cargo melhor dentro da empresa. Então, eu acho que, putz, por um primeiro passo da carreira, tem que ser um pouco mais forçado, se você quiser ter uma agilidade na subida, né? Se você não tiver, se for uma pessoa mais impaciente. Então, o primeiro grande passo, você tem que se forçar um pouco para dar. E aí, depois que você já está no spot de luz ali dentro da empresa, as coisas acontecem mais naturalmente, eu acho. Mas acho que para mim o grande problema é você tirar aquele estigma do estagiário, você deixar de ser o estagiário e se tornar um gestor. Eu acho que vai um tempo ali e, pelo menos a nossa geração, a minha geração não é tão paciente, né? A gente quer as coisas para ontem, então é melhor mudar E para pular de como galho. é bem por aí, né? Mais fácil pular E de galho do que ficar esperando assim. Acho que. Mas a dica, para mim, a dica é: seja realista com a cultura que você está inserido. Tipo, a empresa é uma empresa, cara. A empresa não é um grupo de amigos, não é uma associação beneficente, é uma empresa. Ela quer lucro, ela quer dinheiro. Da mesma forma, você tem que ser nu e cru ali. Você tem que identificar onde você está e não viver naquela lua de mel de, vai acontecer, daqui X anos as coisas vão acontecerem, todo mundo é legal e etc. Você tem que ser honesto com você. uhum. Tem que definir seu objetivo e traçar. Se vai ser naquela empresa, bom. Se não vai ser, cara, se abre para o mundo aí e troca de lugar. Não tem muito. Você tem que ser protagonista, você tem que encontrar o seu caminho. Então, isso é muito inteligência emocional, né? E como você acha que a inteligência emocional ela se relaciona à eficácia da liderança? Cara, para mim, 100% inteligência emocional. Assim, ser líder é ser inteligente emocionalmente, porque eu acho que muito da cultura do chefe é um medo, é uma insegurança, né? Acho que é você. Putz, por que que você não dá espaço para um liderado? Porque você tem medo dele tomar seu lugar. Você tem medo dele crescer, você tem medo dele ficar maior que você, né? Enquanto que um líder de verdade, putz, ele quer contratar pessoas melhores que ele. Porque é a pessoa que vai conseguir fazer crescer, que vai conseguir entregar e etc. Assim, eu acho que ser líder é entender que você não precisa fazer tudo. Você tem que guiar as pessoas para conseguir entregar o melhor de si, o melhor trabalho, e com isso você cresce, né? Você ter ser autoconfiante ali. E se você não tem inteligência emocional, você se vê atacado em qualquer coisa. No primeiro confronto, você se vê atacado. E não você vê como um processo de construção ali, né? Então, para mim, é 100% inteligência emocional, assim. E inteligência emocional você pratica, você não nasce com. Eu acho que não tem como uma pessoa, exceto um Buda da vida, um Papa, coisa assim. Eu acho que, putz, você aprende com curso, com treinamento, com honestidade com você mesmo, e encarando as coisas assim. Eu acho que diferente daquele outro lá, que eu acho que você perguntou se a pessoa nasce líder, eu acho que a inteligência emocional ela é 100% criada, 100% praticada, assim, não nasce. Acho que dificilmente a pessoa vai nascer com isso. E as situações de conflito, como você lida com seu liderado desmotivado, equipe sem sincronismo, as metas inalcançáveis ou as metas muito difíceis? Eu acho que motivação como um todo, ela depois que ela nasce, depois que a desmotivação nasce, é muito difícil você conseguir motivar a pessoa de novo, assim, porque ela vai se desmotivar por motivos que existem ali, né? Acho que nem num relacionamento é difícil a pessoa mudar e, putz, na primeira briga, mês que vem virou outra coisa. É muito difícil, depois que a pessoa está desmotivada, você conseguir fazer com que o olho dela brilhe de novo, assim. Ele vai brilhar momentaneamente, mas, putz, a cultura, se ela não, a cultura tá ali, né? É difícil você lutar contra aquilo. Eu parto muito mais de um princípio de prevenir isso, assim. Eu acho que
o time ele tem que estar 100% do tempo motivado. Você não tem que esperar alguém ficar desmotivado para chamar essa pessoa para conversar, para trocar uma ideia, para promover, etc. Eu acho que é uma construção. Uma vez que você conseguir construir isso, o seu time sempre vai estar ali ponta firme, sabe? E eu acho que isso é muito de você conseguir ter a percepção das pessoas, você conseguir sentir as pessoas. Então, putz, a pessoa ela tem que saber por que que ela está entregando as coisas. Então, você não pode estar fazendo um trabalho pura e simplesmente para fazer assim. Ela tem que se localizar naquela roda gigante da empresa, aonde ela está inserida, o que que ela está fazendo. Eu acho que ela tem que ser, como fala, ela tem que ser, putz, ela tem que ser vista, né? Acho que você não pode deixar a pessoa escondida, então, putz, um analista, cara, ele tem que entregar trabalho, ele tem que apresentar trabalho para os chefes, ele tem que participar de reuniões de decisão, ele tem que fazer parte daquele todo, para ele não ser pura e simplesmente uma pessoa ali perdida, né? Só uma máquina, um computadorzinho fazendo coisas. Então, acho que quando a pessoa está inserida na roda, ela consegue entender o seu valor, ela se permanece motivada. E aí, como eu falei, né, a empresa não é uma... Da mesma forma que a empresa quer lucro, o funcionário quer dinheiro. Então, eu acho que parte da motivação é você tem que ter sempre uma trilha de crescimento muito bem definida para o colaborador. Então, a pessoa ela tem que ter perspectiva, seja na sua área, seja em outra área. Eu acho que alguém que está ali fazendo trabalho e não tem uma perspectiva de ser alguém melhor daqui 6 meses, daqui 1 ano, ela vai se desmotivar. Não tem muito segredo assim. Eu acho que é o ambiente de trabalho, então ser um ambiente que ela saiba o valor dela, e outro onde ela tem esse valor reconhecido. Não adianta só você valorizar a pessoa e ela ficar 5 anos no mesmo cargo, 5 anos só tendo um reajuste de dissídio e etc. Acho que é uma via de mão dupla. Você tem que entregar e você tem que ser reconhecido financeiramente e em relação à carreira por aquilo que você está entregando. Eu acho que é um fato, assim. É uma balança. Se uma dessas duas não ficarem equilibradas, você se desmotiva, não tem segredo. A minha primeira mudança de carreira foi basicamente por conta disso. Eu era muito reconhecido pela minha liderança, então, putz, eu era elogiado, gostavam, feedbacks legais, etc. Mas enquanto carreira, eu não tinha a outra via. Eu entregava e, putz, não estava estagnado ali, eu não tinha perspectiva. E aí é você ser honesto com você mesmo e meter o pé na porta, né? É isso aí. Você vai Opa, fui nesse entender caminho. seu valor e meter o pé na porta e vai atrás de outra coisa, não tem, sem medo. Sem medo de ser feliz. Sim. E quais as vantagens e desvantagens de ser um líder? Eu acho que a vantagem é você estar ali na frente, né? Então você conseguir, putz, você saber de fato a estratégia, você conseguir guiar as coisas da forma que você acha que são melhores, você conseguir definir os caminhos que você acha legal seguir, assim, sabe? Você ter essa liberdade de todo mundo contribui, mas acho que o líder ele tem uma função um pouquinho maior de contribuição, né? Então você está sempre sendo instigado ali a entregar, a encontrar caminhos, etc. Desvantagem é você ser 100% do tempo você tem o peso do seu time nas suas costas. Então você tem que estar olhando todo mundo, você tem que prestar atenção em todo mundo, você tem que... Eu acho que o líder ele não tem que, ele tem que saber da família das pessoas, dos seus colaboradores ali. Então, putz, se a pessoa tá bem, se ela não tá bem, se ela tá passando por um problema, porque isso tudo influencia. Você não pode avaliar as pessoas só pelo dia a dia profissional, né? Acho que principalmente nesse momento de home office, cara, tem dia que tem 25 apartamentos quebrando a parede aqui no meu prédio. Eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir render da forma que eu renderia no dia a dia. Então, o líder ele tem que estar atento àquilo tudo, né? Então, a partir do momento que você vira líder, você tem essa pressão 100% do tempo nas suas costas. Então, lidar com isso não é uma coisa tão simples, né? E aí vai outra parte de inteligência emocional e etc. Não sei se foi claro a resposta para você. Sim, ficou sim. E por falar no home office, como você lida com essa questão da liderança online? Como liderar as pessoas que estão fisicamente separadas e suas interações se limitam à comunicação digital? Olha, eu particularmente não tenho tanta dificuldade assim. Eu gosto bastante dessa dinâmica.
Meu antigo time foi inteiro formado à distância, então eu assumi um time onde a antiga coordenadora levou todo mundo, de um time de 6 pessoas ela deixou uma. Então eu fui contratado em home office, contratei o time inteiro em home office e a gente entregou muito ano passado, assim, entregou, putz, a gente mais que dobrou o volume de entrega do que era antes da pandemia, né? E eu acho que quem tem líder que pensando em liderança, tá? Não pensando em liderado, porque aí tem todas as dificuldades de trabalho do dia a dia que todo mundo já sabe, né? Agora, eu acho que pro líder que é liberal, que nem eu sou, assim, que ele deixa as pessoas serem livres para trabalhar, eu acho que é tranquilo. Não tem, não tá sendo difícil, assim. Eu acho que quem tem dificuldade é o chefe, porque ele tem a necessidade de saber o que todo mundo está fazendo. Agora, para quem é mais líder, para quem é mais livre, eu não vejo problema assim. Você tem que ter uma cultura 100% voltada a resultado e não a horários. Então, a pessoa tem que saber o que ela tem que entregar, e aí o caminho ela vai construindo junto com o time, mas ela tem que ser responsável por aquela entrega. Se ela vai fazer às 2 da manhã, se ela vai fazer às 9, se ela vai começar a trabalhar às 11 e entregar às 3 da tarde, é ela que vai saber, assim, o líder ele tem que definir muito bem, mais do que nunca no home office, as pessoas têm que saber aonde elas têm que chegar. Elas têm que saber o objetivo do que elas estão fazendo. E aí cada um no seu tempo, no seu dia a dia, trabalhar para entregar aquilo. Pensando na dinâmica que eu levo no dia a dia, a única coisa que eu peço para os meus liderados é deixarem a agenda atualizada. Então, se você não vai estar online, escreva isso na sua agenda, porque eu consigo ver. Se você vai no dentista, se você, putz, é sua hora de cuidar do filho, escreve lá na agenda, estou off cuidando do meu filho, qualquer coisa assim. Para eu Uhum. não ficar que nem um louco atrás das pessoas quando eu preciso falar e eu não encontrar a pessoa assim. Então, só deixa, vamos ser transparente. Eu sou transparente no meu dia a dia e, putz, acho que todo mundo consegue ser. E aí você sabe o que está acontecendo ali, mas no sentido de conseguir encontrar as pessoas. Então, para a pessoa não desaparecer no meio do período de trabalho, assim. Mas todo mundo tem que ser muito livre. Eu sou totalmente desencanado com tudo. Vou fazer academia às 5 da tarde, paro às 11 da manhã para fazer pilates, qualquer coisa assim, não faz parte do dia. Sem amarras. Tem que ser uma vida sem amarras. Se você está Sim. amarrado, você está ferrado. Você não vai ter um minuto de paz. E você acredita que experiência, ela significa um bom indicador de capacidade de liderança ou o tempo não conta? Acho que o tempo não conta. Eu acho que, Não conta. eu acho que o tempo não conta, assim. O tempo conta em relação a aprimorar, porque a experiência é a experiência, não tem segredo, né? A sua capacidade é um acumulado de experiências. Essas experiências elas podem vir por meio de aprendizado prático ali, então você faz um curso, você vai atrás, você lê um livro, você faz isso, faz aquilo, uma conversa, ou essa bagagem pode ir crescendo ao longo do tempo, né? Então, a pessoa pode ir melhorando naturalmente pelas experiências com as quais ela vai lidando. Mas ser experiente não diz que a pessoa é um bom líder. Tem como ela ser experiente e ser um chefe, não ser um líder bom, não. Acho que é muito. E tem como ela ter acabado de começar a trabalhar e ser um bom líder. Porque na faculdade ela foi atrás, ela fez uma empresa júnior, ela tocou um projeto, ela fez coisa solidária. Eu acho que vai muito da pessoa. A pessoa fala mais do que a experiência dela, eu acho. Por fim, quais as dicas ou conselhos que você poderia deixar para os alunos e futuros líderes da UFBA? Boa. Cara, eu acho que o principal ponto é ser protagonista. Acho que é bem clichê falar isso, né? Acho que todo lugar que você, qualquer TED Talk que você vê, a pessoa vai falar que você tem que ser protagonista da sua vida, da sua carreira, coisa assim. Mas eu acho que é muito isso, assim. E não ser protagonista no sentido de, como fala, de que tudo depende 100% de você. Cara, sua carreira vai ter sorte também, você precisa de um pouquinho de sorte em muitos momentos, tem que estar no lugar certo na hora certa. Mas eu acho que muito do protagonismo é da pessoa se entregar. Ela tem que ser honesta com ela mesma, ela tem que ter os objetivos de vida que ela quer. Então, putz, eu quero crescer no cargo, eu quero trabalhar em outra área, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E ela tem que se abrir para o universo, assim. Ela tem que conversar com as pessoas, ela tem que fazer entrevista, ela tem que ir atrás.
Então, muito da pessoa correr atrás dos caminhos dela. E eu acho que muito é uma coisa que nunca me falaram isso, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de falar, porque eu vi muitos amigos sofrerem com isso, assim, mas você pensar na sua carreira com estratégia. Você não deixar a vida te levar, porque putz, pode ser muito tarde quando você percebe para onde você está indo. Então, eu acho que todo emprego tem que ser uma escolha. É claro que às vezes você não tem essa escolha, né? Você precisa de dinheiro e você tem família para cuidar, você não tem dinheiro para se manter, então aí é outros 500. Mas pensando no momento mais de conforto, assim, que você tem as possibilidades para raciocinar melhor, eu acho que vale muito você pensar com estratégia. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, você pensar como você vai vender isso na sua próxima experiência. Acho que dificilmente as pessoas da nossa geração são pessoas que vão ficar, sei lá, 5 anos, 10 anos na mesma empresa. Geralmente vai ficar 2, 3 anos, sai e vai fazer outra coisa. Você tem que pensar muito em como você vende o que você está fazendo hoje na sua próxima entrevista de emprego. Faz sentido? Você vai conseguir contar uma história que faz sentido em um universo que a gente vive hoje? Porque se as experiências que você está fazendo não fazem sentido, você não consegue vender aquilo para alguém, talvez você não está no caminho certo. Porque aí depois você vai ser confrontado para se vender, né? Você tem que saber se vender para conseguir as coisas. E por que eu falo isso? Assim, eu vi muitos amigos quando a gente se formou, minha turma se formou, putz, naquela ânsia de fazer um estágio em qualquer lugar, faz um estágio perdido na universidade só para se formar logo, sabe? E sem pensar no próximo passo. E principalmente no estágio, o estágio ele tem que ser uma empresa que já te possibilite a porta de você virar um analista, virar alguma coisa depois. Porque acho que é muito difícil você, depois que você se forma, você sai do estágio, você perde todos os vínculos, já começar como alguém dentro de uma empresa, assim, é muito mais fácil você já fazer esse linkzinho da primeira experiência do estágio, e aí você vai criando seus caminhos, né? E aí eu tenho muitos amigos que, putz, só fizeram qualquer estágio assim e não conseguiram. Aí foram fazer o mestrado, foram fazer coisas mais acadêmicas porque não conseguiam uma colocação legal no mercado de trabalho. Pura e simplesmente porque não pensaram nessa experiência com estratégia. Tipo, só fizeram o que precisava fazer ali de qualquer jeito e sem desmerecer, tá? As opções. Eu só tô falando que a minha visão de estratégia Uhum. das escolhas, assim. Então, sempre pensar criticamente com o que você está fazendo. Não deixa a vida te levar e você seguir. Tem que pensar e você escolher o seu caminho. E se abrir para o mundo. Não adianta você. Não fica reclamando. Você está reclamando daquele momento, daquela situação, daquela empresa, troca, cara, não se apega. A empresa Isso, não é. não tenha medo, né? Não tenha medo, se abre para o mundo. A empresa não é apegada a ninguém. A empresa quer lucro. Tenha sempre Uhum. em mente. Não fique com dó, ai, porque não posso fazer isso, fazer aquilo, porque você é amigo dos líderes? É, você é amigo, você cria relacionamentos, etc. Mas tem que criar relacionamentos que ultrapassem o CNPJ da empresa. Se você não está feliz, se você não está sendo reconhecido, troca. Não tenha medo. Não, a empresa, se ela precisar te trocar, ela vai trocar sem pensar duas vezes. Então não tenha medo de se entregar também e mudar. É a vida. É o mundo corporativo e vai ser sempre assim. Se você não nadar desse jeito, tem alguém que vai nadar e etc. Assim, tem que se entregar E mesmo. saber o valor, né? O valor próprio, né? Não Quanto aceitar qualquer coisa. profissional, né? É isso aí. Você tem que saber que você está entregando e que você tem que ser reconhecido por aquela entrega. Se você não é reconhecido, vamos atrás de quem reconheça. E sempre ser um autocrítico, assim, não um autocrítico ruim, tá? Um autocrítico de uma autoanálise, assim. De ser honesto com você mesmo, assim, do tipo, dificilmente o mundo inteiro vai estar contra você, né? Você pode encontrar uma pessoa aí que não bata o santo, que a pessoa não se dá bem com você e etc. Mas nunca vai ser o mundo inteiro lutando contra você. Nunca vai ser, putz, eu tô sempre azarado, tô sempre isso, sempre aquilo. Cara, olha no espelho, vê se tá tudo certo mesmo, se você tá fazendo tudo certo, se você tá entregando tudo que você acha que tá entregando. Seja honesto, tenha conversas honestas com a sua liderança, etc. Faz parte do líder puxar essas conversas, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, putz, troca ideia, conversa muito e vê se de fato é aquilo que tá acontecendo na sua cabeça, né? Não achar que o mundo tá lutando contra mim, por isso eu não cresço. Não, você não cresce porque tá alguma coisa acontecendo aí, tem que resolver. Então, sempre ir atrás disso, não se acomodar, né? Esperar que o mundo resolva.
Com certeza. Acho que é isso. Edu, brigadão pelo conhecimento compartilhado, viu? Pelo seu tempo disponibilizado. Foi muito enriquecedor. Não tenho dúvidas que vai ser muito enriquecedor também para os meus colegas que poderão também compartilhar do seu conhecimento, né? Obrigada mesmo. Bom, à disposição aí, o que precisarem, podem convidar que a gente conversa. Combinado. Obrigada, Edu. Valeu!